Boa noite, pessoal. Boa noite. Temos 8 participantes. Boa noite. Temos 8 participantes. Vamos começar hoje aqui com a nossa mesa, com a mesa Tecnologias Educacionais para o Ensino e Educação Básica. Será que eu dou mais um tempinho para o pessoal terminar de entrar? Tem 6 agora. Deixa eu ver aqui meu relógio. Estamos na hora já, né? Bom, de qualquer maneira, o pessoal vê depois. Bom, só para lembrar, né, que essa mesa, esse evento aqui, faz parte de uma série de eventos que estão acontecendo essa semana, relacionados ao projeto Capacita Digital Ensino e Educação Básica, Linguagens, Humanidades e Ciências em Foco. Esse projeto é desenvolvido no campus João Câmara, do IFRN, coordenado pela professora Emiliana, e tem uma série de professores dessas áreas relacionadas participando. E a intenção desse projeto é realizar eventos acadêmicos de forma online para que mais gente possa participar, né? E, basicamente, a gente discute linguagens, humanidades e ciências sob o ponto de vista da BNCC, certo? Bom, para hoje, como adiantado, né, nosso tema é Tecnologias Educacionais para o Ensino na Educação Básica, e vão discutir a professora Alana Desinrê Gonzatti dos Santos, não sei se eu falei certo o nome, e o professor Lucas Medeiros de Araújo Vale. Professora Alana é professora de João Câmara, ela é formada em letras pela UFRN e tem mestrado e doutorado em estudos da linguagem também pela UFRN. Interessante falar também que no ano de 2021 a professora recebeu o prêmio da CAPES o prêmio, a sua tese recebeu o prêmio da CAPES em 2021 na área de Linguística e Literatura. Além disso, ela realiza estágio de pós-doutorado na UFRN com bolsa da CAPES, é professora de Língua Portuguesa e Literatura do Ensino Básico, Técnico Tecnológico no IFRN, e além disso é líder do grupo de pesquisa Linguística Aplicada, Linguagem como Prática Social no IFRN, e faz parte do grupo de pesquisa Letramento e Etnografia da UFRN e Letramento do Professor na Unicamp. Tem experiência como professora de língua portuguesa e língua inglesa no nível técnico superior, nas modalidades presencial à distância, como orientadora, tradutora e revisora de texto também, ok? Dedica-se a estudos centrados no letramento, interessando-se por temáticas como multiletramento, letramento acadêmico, projetos de letramento e produção de conteúdo para a internet, ok? Seja bem-vinda, professora Alana. E para dialogar, né, para apresentar também as suas visões teóricas sobre o tema, o professor Lucas Medeiros, que é mestre em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal da Paraíba, conseguiu o título em 2018, é aluno do mestrado profissional do programa de pós-graduação em inovação em tecnologias educacionais do Instituto de Metrópole Digital, aqui na UFRN, né? Graduado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e pesquisador de grupos culturais pesquisador do Grupo de Estudos Culturais da UFPB. Membro também do Grupo de Estudos e Pesquisas em Meio de Comunicação e Educação na UFRN, e a sua produção científica está inserida nos campos de ensino de história, da história cultural, da antropologia social, com enfoque em histórias e culturas ciganas, e mais recentemente em tecnologias educacionais. Bom, cada professor vai ter, em média, 30 a 40 minutos para apresentar, ok? Vou passar a palavra para minha amiga professora Alana. Queria desejar uma boa apresentação a todos. Vou ficar aqui fazendo algumas anotações. Quem tiver alguma pergunta, pode colocar aí no chat que o Hector, nosso bolsista que está aqui, vai projetar para que os professores possam ver e, se possível, colocar, inserir na fala, ok? Boa noite, professores. Como vão? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada, Rodrigo, pela apresentação inicial. Eu vou iniciar esse diálogo e, na sequência, o Lucas vai dar continuidade, né, com a sua contribuição à temática. E nós vamos, então, tentar tratar hoje dessa questão da tecnologia na escola, como trabalhá-la, como reconhecer, né, seus mecanismos,
como compreender a sua importância, as habilidades e competências que são desenvolvidas a partir dela. E com isso eu já inicio, então, a minha apresentação. Só para contextualizar como que eu me insiro aqui nessa palestra, né, além dessas experiências que eu tive acadêmicas de graduação, mestrado, doutorado, nas minhas pesquisas eu tentei sempre trabalhar com a questão de letramento digital, que é um dos conceitos que vai ser abordados na palestra de hoje. E além disso, recentemente eu realizei uma especialização no âmbito do IFRN em tecnologias educacionais e educação à distância, exatamente por esse interesse na temática e por reconhecer melhor conceitos e práticas relacionados a ela. Além disso, possuo um canal no YouTube dedicado a vídeos relacionados à escrita acadêmica, à metodologia científica, escrita científica, que também tem sido uma ferramenta utilizada, que se utiliza da tecnologia, né, para desenvolver atividades, tanto com meus alunos como com a comunidade externa. Então, é nesse contexto que eu apresento aqui. Vocês vão perceber na minha fala, em muitos momentos, a relação com a área da linguagem, né? Discutir tecnologia relacionando também com a área da linguagem. Os objetivos que nós temos neste encontro são basicamente dois: discutir conceitos de tecnologias educacionais, metodologias ativas, letramento digital e letramento informacional, que são conceitos-chave. Essa é a parte que eu vou desenvolver na minha fala. E a segunda parte, o Lucas vai dar continuidade apresentando aplicações de tecnologias educacionais no ensino. Nesse sentido, nós temos aí esses 3 tópicos como centrais, né? Tecnologias educacionais, metodologias ativas, letramento digital e informacional e suas aplicações no ensino. E por que falamos dessa temática em um evento voltado para a formação continuada dos professores? Porque atualmente nós temos em diversos documentos oficiais, entre eles a BNCC, nossa Base Nacional Curricular Comum, a necessidade de utilizar da tecnologia no âmbito educacional. Então, lá na BNCC nós temos, entre as competências da educação básica, a seguinte: compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, a tecnologia, na atualidade, ela não é mais simplesmente um recurso extra que o professor traz para melhorar sua didática, para inovar. Ela já é uma necessidade que se insere na escola, uma habilidade que o aluno precisa desenvolver para conseguir atuar socialmente em sua vida cotidiana. Isso se dá, né, pelo avanço, pela multiplicação dessas tecnologias de informação e comunicação, o crescente acesso a essas tecnologias, a maior disponibilidade que a gente tem na atualidade de computadores, telefones, tablets, e os alunos se encontram inseridos nessa cultura, nessa dinâmica, e eles não são mais somente consumidores, eles já entram nessa cultura tecnológica como protagonistas, se envolvem em formas de interação midiática, multimodal, atuação em rede, né? Encontram informações de uma forma muito ágil, e por conta de todas essas características específicas, né, da tecnologia, como o imediatismo, as diferentes formas de expressão, o uso de formas mais sintéticas de você se comunicar, diferentes modos de se dizer, de se argumentar, esse quadro todo é desafiador e impõe à escola esse novo papel de formação também para a tecnologia, estimulando a reflexão do nosso aluno para que ele tenha uma atitude crítica em relação às tecnologias, ao que ele encontra nesses espaços digitais, aos conteúdos, e possa compreender e incorporar essas novas linguagens
tendo uma participação mais consciente nesses contextos. Em relação ao que são tecnologias educacionais, de forma geral, basicamente a tecnologia educacional é a incorporação das tecnologias de informação e comunicação, que são esses meios técnicos, como computadores, câmeras, smartphones, televisão, rádio, internet, na educação, de modo a apoiar o processo de ensino e de aprendizagem em diferentes contextos, tanto na educação formal como na educação não formal. A gente tem a inserção dessa tecnologia na escola, tanto na educação presencial, considerando-a como uma potencializadora desse processo de ensino, como na educação à distância, né, em que a tecnologia tem um papel muito forte, porque é a partir dela que são criados os ambientes de aprendizagem, que são os AVAs, né, é por onde se trocam informações, experiências, que tornam essa aprendizagem mais significativa. Entre os impactos que nós podemos perceber pelo uso das tecnologias educacionais nesses contextos, presencial ou à distância, nós temos a possibilidade de acompanhar o desenvolvimento individual de cada aluno por meio de tarefas realizadas nessas esferas, personalizar, de alguma forma, esse processo de aprendizagem, dar mais autonomia a esse nosso estudante, possibilitar o trabalho de equipe e um aprendizado mais dinâmico. Entretanto, nós temos alguns desafios ainda no uso das TICs na educação. Né? O primeiro deles, que a gente tenta aqui colaborar, é na capacitação, né, desses profissionais da educação, porque as ferramentas chegam, as ferramentas estão sempre evoluindo, mudando. Às vezes você sabe como utilizar um computador pessoal, mas aí surge o notebook, surge o smartphone, surgem novas tecnologias. Então, é fundamental que a gente tenha um espaço de investimento na capacitação desse profissional. E nós temos também a questão de adequação de infraestrutura, de dar possibilidade que esse profissional e que esses alunos tenham acesso a equipamentos de qualidade, para que seja possível, é claro, desenvolver atividades com essas tecnologias. E havendo essas duas condições favoráveis, né, a capacitação e a infraestrutura, também é necessário se selecionar as ferramentas, porque existem milhares, diria quase uma infinidade de ferramentas que podem ser utilizadas para a educação, mas nem todas elas vão ser adequadas à realidade e ao contexto desse nosso aluno, ao conteúdo que nós queremos trabalhar, a situação de forma específica, né? Então, também a escolha da ferramenta que é mais adequada vai variar em relação aos seus interesses, aos seus objetivos. Portanto, não é porque algo é o mais inovador, o mais tecnológico, que necessariamente é aquilo que eu vou utilizar, né? Vai depender de vários outros aspectos. E outra questão que se torna muito importante de relacionar a tecnologia é a questão da metodologia, porque de nada vale nós trazermos para a escola a tecnologia mais avançada se nós não repensarmos a nossa prática metodológica. Tem um vídeo um pouco antigo que está lá no YouTube que eu acho muito bom em relação a essa conexão, né, entre tecnologia e metodologia, que é o caso de uma professora ensinando tabuada, ela fala 2 mais 2, 4, 3 mais 3, tá. E aí ela vai colocando no quadro. Em determinado momento, a escola dela recebe a infraestrutura, ela ganha o computador, consegue fazer projeções no quadro, e aí ela retorna, e aí ela projeta no quadro. 2 mais 2, 4, 3 mais 3, 6. Então, qual foi a diferença, qual foi o impacto dessa tecnologia ter se inserido nesse contexto? A tecnologia, ela tem que estar atrelada a uma metodologia. E a metodologia que mais se relaciona com essas tecnologias educacionais é a metodologia ativa, que nada mais é do que promover o aluno como um protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. Então, é uma metodologia que vai ter o centro no aluno, vai focalizar no trabalho em colaboração
e nessa ação educativa sempre de modo reflexivo sobre o processo de ensino. E atrelada a essa metodologia ativa, pensando na tecnologia, nós temos a educação 5.0, que é a educação que já vem após o 4.0, que foi o surgimento das tecnologias, esse incentivo a trabalhar com a tecnologia em sala de aula. Então, ela avança nesse sentido, promovendo ainda, né, como acréscimo, a questão da colaboração como um papel fundamental neste processo. Como modelos de metodologias ativas, eu vou falar alguns exemplos aqui para vocês, só para vocês provavelmente lembrarem, né, que vocês já tenham ouvido, né? Nós temos a sala de aula invertida, que seria nós trabalharmos antes da nossa aula síncrona, digamos, com conteúdo, roteiro de estudos, que o aluno se prepare de forma mais autônoma, a partir de textos, vídeos, fóruns. Quando ele chega na aula, ele já conhece aquele conteúdo, então ele vai aprofundar conceitos, tirar dúvidas, realizar exercícios, e depois da aula ele vai fazer um processo de fixação. Por isso, sala de aula invertida. Tem também a aprendizagem baseada em projetos, que seria fundamentada em uma pergunta-problema, essa pergunta baseada em alguma situação da vida real, que tenha relevância social para esses alunos, e esses alunos vão buscar respostas, realizar pesquisas em prol do desenvolvimento desta ferramenta. Ontem, inclusive, na nossa palestra sobre projetos de letramento, falamos um pouco desse tipo de aprendizagem, né? Quem estava aqui com a gente ontem. Tem o ensino e aprendizagem por meio de jogos, né, que teria o trabalho com a lógica, regras, objetivos. Tem a gamificação, que meu colega Lucas sabe falar muito melhor do que eu sobre essa temática, né, transformar a sala de aula ou outro espaço de aprendizagem em um jogo mesmo, além de outros modelos de metodologias ativas. Eles não necessariamente vão se apoiar na tecnologia, mas eles podem utilizar-se dela muito bem. E quando a gente relaciona com a educação 5.0, né, mais ainda, porque a gente vai ter essa relação da tecnologia em sala de aula com o aprendizado ativo e colaborativo. Aí a gente pode pensar, e qual vai ser o papel do professor neste contexto, né, em que eu tenho a tecnologia, eu tenho a centralidade do aluno. O docente, ele pode, como a gente conversou na palestra de ontem, ser um agente de letramento, ou ele pode ser um mediador deste contexto, né? Ele vai organizar esse saber, ele vai fornecer meios e recursos para essa aprendizagem, vai provocar o diálogo, a reflexão e a criticidade desse nosso aluno. Qual seria a importância de nós pensarmos sobre esses conceitos para favorecer o aprendizado do nosso aluno? Tem aqui um quadrinho que circula muito na internet e diz o seguinte: quem somos? Estudantes. O que fazemos? Estudamos para as provas. E depois, esquecemos. Quando a gente fala das metodologias mais tradicionais, né, aquelas metodologias baseadas na leitura, em você ouvir uma aula expositiva, nós temos o tipo de aprendizagem que, a partir de estudos que são realizados, por exemplo, William Glasser, e esses estudos da metodologia ativa, percebe que são formas de aprendizagem que não são tão eficientes, essas formas passivas, né? Então, quando você discute sobre determinado tema, quando você pratica exercícios de fixação, quando você ensina, quando você fala sobre determinado tema, você tem um aprendizado muito mais efetivo. Então, é nesse contexto que as metodologias ativas vêm para contribuir no processo de ensino-aprendizagem, aliadas às tecnologias educacionais. Não tem como a gente pensar na tecnologia sem pensar nessa metodologia. E aí, eu trouxe para vocês também, de modo a que vocês conheçam, como eu já falei no início, é importante que se veja, se conheça as tecnologias e se veja o que é relevante para a nossa prática, né?
Então, eu trouxe em 3 slides algumas plataformas que existem e qual seria o uso delas nas nossas aulas, né? Então, por exemplo, plataformas para preparação de materiais pelo professor. Nós temos algumas plataformas aí inscritas que podem apoiar a criação de materiais didáticos, a produção de avaliações ou testes, o desenvolvimento de ambientes virtuais de aprendizagem e também o armazenamento na nuvem. Então, são locais que podem colaborar com esse desenvolvimento do trabalho do professor, né? A maioria deles, nós temos versões em português também, porque é uma questão da tecnologia que muita coisa ainda está em inglês, né? O que acaba dificultando um pouco o acesso. Mas nós temos aqui, por exemplo, o pacote Office, que é muito utilizado, Google Slides, Canva for Education e o Prezi, em que se pode produzir ótimos materiais didáticos, Lucidchart, em que se produzem mapas mentais, Google Forms e ProProfs, que se podem produzir avaliações e testes, Google Sala de Aula, que é uma ferramenta que pode ser utilizada como Ava, bem como o Moodle, e o armazenamento na nuvem, que a gente pode pensar no Google Drive, ou em outras nuvens também disponíveis. Pensando em atividades, né, espaços que favoreçam o trabalho em equipe, nós temos locais em que é possível realizar um trabalho colaborativo de produção escrita. Os alunos podem estar em vários dispositivos, mexendo em um mesmo texto, como Google Docs, Google Forms, Google Sheets, Google Slides. Também produção de áudio, por exemplo, podcasts. Existe um aplicativo chamado Anchor, que várias pessoas em smartphones diferentes conseguem gravar esse podcast ou esse áudio de forma contínua. Produção de vídeo, tem o StreamYard, que é essa plataforma que nós estamos utilizando para transmitir essa live, tem o OBS Studio, aplicativos de reunião como Meet, Teams, Zoom, Kumaspace. Kumaspace é bem interessante porque ele simula mesmo como se fosse um espaço, por exemplo, uma sala de reuniões. Aí tem a mesa, tem as cadeiras e cada rostinho está sentado na cadeira, né? Então, é uma plataforma bem dinâmica. Desenvolvimento de projetos, Asana e Trello, em que os alunos podem colocar metas a serem desenvolvidas, dar o checklist, por exemplo. Criação de sites, coloquei Webnode, Wix, Weebly, etc. E também a gente pode pensar nessas plataformas para atividades de cunho individual, né? Que os alunos possam fazer, por exemplo, nos seus celulares, como atividades gamificadas no Duolingo, Kahoot, Kiduka, ambientes imersivos, avaliações e testes, comunicação. As redes sociais são muito favoráveis nesse sentido, né? Fazer leituras por meio de repositórios, até a Wikipédia, pesquisas, fóruns, organização de estudos, streams, como Spotify, YouTube, TED. Então, são apenas alguns exemplos de possibilidades que a gente tem com essa tecnologia. E aí nós podemos pensar, né? Eu aqui no meu lugar de professora de língua portuguesa falando de tecnologia. O que a escrita tem a ver com isso? Como que a escrita também se insere nesse mundo tecnológico, né? Primeiramente, a gente tem uma consideração bem básica de que a escrita, ela é uma tecnologia. Na verdade, ela é uma das mais antigas tecnologias. Quando a gente vai para a definição de tecnologia, ela é uma técnica ou uma ferramenta que é utilizada pelo homem para resolver ou facilitar a resolução de problemas. Então, a escrita é uma técnica, ela é utilizada pelo homem e ela resolve problemas, porque ela possibilita essa comunicação entre gerações, o registro de informações e toda a sua história de desenvolvimento tem a ver com essa conceituação, né? Então, assim como softwares, robôs são tecnologias, a roda, o cinto de segurança, a escrita também são. E a escrita tem muito a ver com o que a gente está tratando hoje, porque ela está muito presente no meio tecnológico. Tudo que a gente faz, tanto no cotidiano como na tecnologia, tem a escrita no meio.
ela é um dos aspectos essenciais da mídia virtual. E por isso, uma das grandes competências que a escola tem é o desenvolvimento do letramento digital, nesse contexto tecnológico, que seria a competência do sujeito para utilizar e se comunicar diante das práticas de leitura e escrita que ocorrem nos ambientes digitais. Isso vai além de um domínio técnico, de você saber utilizar um computador, mas sim de você conseguir compreender, ler, escrever textos digitais, conhecendo suas especificidades, que é diferente do que se produz, por exemplo, num texto escrito fora do espaço virtual. Nesse sentido, ser letrado digitalmente pressupõe assumir mudanças nos modos de ler e escrever, os códigos e sinais verbais e não verbais, como imagens, desenhos, gráficos, até porque o suporte sobre o qual os textos digitais é a tela digital. Então, quando a gente pensa em letramento digital, nós estamos pensando tanto ao conhecimento de uso do computador, conhecimento da expressão oral, gestual e escrita, utilização de diferentes tipos de mídia, busca, avaliação e utilização de informações. Então, tudo isso entra agora no papel da escola, né, de colaborar para o desenvolvimento deste letramento. E com isso, né, entram os gêneros digitais. Vejam aí nessa tela quantos gêneros que emergem desse novo contexto, que é algo comum nas línguas, né? Os gêneros, eles desaparecem, eles se transmutam e eles surgem de acordo com o avanço da sociedade. E com o surgimento da esfera digital, né, os gêneros mediados por tecnologias acabam surgindo com características diversas, mas principalmente envolvendo esse hibridismo entre signos verbais, sons, imagens, formas em movimento. Então, que a gente percebe como características diferentes desses gêneros, por exemplo, a possibilidade de sincronia, de você estar em dois espaços diferentes se comunicando, interatividade, inserção de elementos visuais, sonoros, volatilidade, a informação se torna antiga muito rápido, e são gêneros que dependem de softwares, né, porque eles estão inseridos nesse meio virtual. E nesse sentido, é preciso repensar leitura, escrita e oralidade, como eles se inserem neste novo contexto, né? A leitura na internet, ela é muito diferente da nossa leitura fora dela, né? Porque fisicamente nós temos um livro ou um texto e nós fazemos aquela leitura linear do que há lá. Por exemplo, aqui, este texto aqui, Vocações, é um texto de leitura linear. Quando a gente chega na leitura na internet, nós temos a multimodalidade. Então, além de frases, parágrafos, nós temos imagens, animações, vídeos, links. Às vezes a gente está lendo um texto e a gente vê um link e fala, não, antes de continuar eu tenho que clicar nesse link para entender esse conceito. E aí é uma leitura muito mais interativa que é realizada neste meio online. Então, a escola também precisa repensar como trabalhar essa leitura. Tem também a questão da escrita no contexto online, né? Inicialmente, quando a gente pensa em escrita, a gente pensa nesse contexto em que há muitas siglas, abreviaturas, pontuação minimalista, a ortografia problemática, mas a escrita na internet ela não se resume a isso. E aí eu faço uma breve reflexão, né? A linguagem é utilizada de que forma na internet? Qual é o grau de formalidade dos textos online? Pode haver textos formais e informais na internet? A verdade é que ambos estão presentes, tanto na nossa linguagem fora da era digital, como dentro da era digital. Por quê? Porque vai depender da situação de comunicação. Se eu estou numa situação de comunicação em que eu estou falando com uma pessoa de forma mais formal, seja na internet ou fora dela, eu vou utilizar uma escrita mais formal. Ou não, vou utilizar uma escrita mais informal. Então, a escola vai se ocupar dessa escrita que ocorre online e que segue esse padrão de escolarização. A escola não precisa ensinar
a abreviação, a ortografia incorreta. Ela vai focalizar o seu ensino nessa escrita formal da norma padrão, mas pensando este novo contexto digital. E nesse novo contexto digital, o que nós temos é uma contradição entre a escrita individual e a escrita colaborativa. A presença de várias pessoas, por exemplo, tem um texto publicado e aí são feitos comentários, ou vários autores estão ali representando determinado texto, a própria utilização de fanfics, que várias pessoas vão lá e vão dando continuidade a essa produção. Então, essa autoria coletiva, essa colaboração, essa interlocução, acabam entrando em foco nessa nova modalidade de escrita. E a oralidade, ela também aparece no contexto online, porque nós consumimos muito conteúdo em vídeo e podcasts na internet. Isso é algo que está muito em voga na atualidade. Então, também a oralidade, ela é focalizada, principalmente nos parâmetros curriculares nacionais da área de língua portuguesa, como uma habilidade necessária, também focalizando na oralidade formal, né? Mas também é uma forma de a gente repensar esse uso da oralidade. Então, em relação ao letramento digital, é muito importante nós pensarmos nesses aspectos, né? Como a leitura, a escrita e a oralidade se apresentam nesse espaço e como trabalhar com essas capacidades em sala de aula. Além disso, já perto de encerrar minha fala, eu trago um último conceito que é de relevância para a nossa discussão, que é o de letramento informacional. O que é? Para introduzir, eu trouxe um quadrinho aqui da Mônica que diz o seguinte: que história absurda, como é que você sabe disso? Eu vi na internet, tá? Na internet? Então deve ser verdade mesmo. Tudo que está na internet é verdade. Sim. Vamos ver o conceito. O letramento informacional é definido basilarmente como a capacidade de localizar informação, selecioná-la, acessá-la, utilizá-la e, por meio dela, gerar conhecimentos. Nesse sentido, trata-se da competência imbricada no processo de busca e uso eficiente, seguro e produtivo de dados, identificando sua relevância. Vamos lembrar lá para a Mônica que nem tudo que está na internet é verdade, né? No ambiente virtual, o acesso à informação ele é muito amplificado. Todas as pessoas podem publicar conteúdos, divulgar notícias em diversas plataformas, há muita informação disponível, e nesse sentido, a busca da informação é um processo muito mais complexo. Cabe a esse aluno filtrar aquilo que é relevante ou não para a sua investigação. E nisso entra a questão de fake news, mas também entram outros elementos, como informações incorretas, informações incompletas, já que há essa liberdade de publicação por qualquer indivíduo. Então, para se desenvolver esse letramento informacional, é necessário saber acessar uma informação necessária de forma efetiva e eficiente, avaliar de forma crítica se essa informação é verdadeira, usar essa informação de modo eficiente, né, e compreender esses problemas que circundam a questão do uso da informação. Então, Alana, por gentileza, me diga, quais são as estratégias que eu devo ensinar ao meu aluno para buscar pela informação de forma eficiente? Tem 3 das principais: autoridade, confiabilidade e atualidade. A autoridade seria relacionada a você avaliar a credibilidade de determinado discurso baseando-se em quem é seu produtor. Então, essa pessoa, ela tem uma formação acadêmica nessa área? Ela tem uma atuação profissional nessa área? Ou ela é simplesmente o meu tio que está compartilhando uma notícia no WhatsApp? Se não é uma autoridade, eu tenho que olhar com certa cautela para essa informação. Outro elemento é a confiabilidade.
que se relaciona a verificar se o conteúdo se apresenta de forma consistente, sem que haja exageros, um título muito chamativo, opiniões não fundamentadas, distorção de algum fato. E como que essa análise pode ser feita? Né? Por meio de consulta a outras fontes. Se eu vejo uma notícia assim muito chamativa e eu vejo que ela só está no blog do tal, mas não está na Folha de São Paulo, não está no Globo. Será que essa informação de fato vai ser verdadeira? E um terceiro ponto é a atualidade, né? Indicar se algo ocorreu no tempo atual, do momento presente, né? Porque às vezes uma informação ela já foi verdadeira ou ela já foi aceita em determinado período, mas após pesquisas científicas, refutações, novos fatos, ela não é mais verdadeira. Então, isso também é necessário de se buscar. Eu elaborei, inclusive, quando eu trabalhei com esse conceito, principalmente no início da pandemia, né, que nós tivemos um processo de infodemia, essa disseminação massificada de informações sobre a pandemia, sobre medicamentos, sobre formas de se proteger. Então, eu elaborei esse esquema para trabalhar com os meus alunos, que diz basicamente o seguinte: a fonte da notícia oficial, boa sugestão, né? Se é oficial, ok. A informação parece real? Não. Melhor questionar. O título condiz com o conteúdo? Se não, melhor questionar também, porque o título chama a sua atenção, mas o conteúdo já diz outra coisa. A informação está disponível em outros sites? Se não, provavelmente não é verdadeira. E a data da notícia está atualizada? Se não, também, atualmente ela não pode ser verdadeira. Então, é algo que a gente pode refletir para tratar com os nossos alunos de modo que nós possamos fortalecer esse letramento informacional, que também é tão relevante quanto o letramento digital para as competências que ele precisa desenvolver neste meio tecnológico. E agora, para dar continuidade à fala, mostrando como implementar essas tecnologias em sala de aula, como discutir todas essas informações, eu passo a palavra para o meu colega Lucas para dar continuidade à apresentação. Microfone. Obrigado. Boa noite, Alana. Boa noite a todo mundo que está por aí assistindo pelo YouTube, pelo Facebook. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite. E, bem, vamos nessa. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, tá? Eu sou o professor Lucas Vale. Eu tenho um perfil no Instagram onde eu acabo compartilhando algumas coisas relacionadas a tecnologias educacionais, metodologias ativas, né? Principalmente com foco em gamificação. E além desse trabalho na rede social, eu também sou professor no ensino fundamental, em escola privada, aqui na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Também sou conhecido como Luquinhas Faraó, um apelido que eu ganhei dos meus alunos do 6º ano. Sim, ser professor do ensino fundamental também dá nisso. Como deu para perceber, eu gosto de me fantasiar bastante e eu levo isso para as minhas aulas. Então, gosto de estar trazendo enredos diferentes para tentar cativar, para tentar envolver esses estudantes. Eu tenho licenciatura em História pela UFRN, fiz mestrado em Antropologia pela Federal da Paraíba e estou terminando um mestrado em Inovação em Tecnologias Educacionais. Eu também sou mestre Pokémon, tá? Essa informação estava no meu currículo Lattes, brincadeira. E também sou mestre de RPG, sou alucinado por jogos de Role Playing Game, Dungeons and Dragons, enfim, diferentes jogos de RPG, e gosto de levar isso também para os meus alunos,
tenho um projeto que se chama Escola de Aventureiros, onde eu ministro sessões de RPGs para crianças e adolescentes, e aí a gente trabalha diferentes soft skills, né, dentro desse projeto. E aí os meus amigos dizem que quando eu tiver mais ou menos 70 anos eu vou ser desse jeito. Igual o mestre dos magos. Porque se vocês contaram bem, eu sou mestre pelo menos 1, 2, 3, 4 vezes. Tentei ser mestre de capoeira, mas não deu certo. Não foi para mim. Esse aqui sou eu, com mais ou menos 9 anos, 10 anos de idade. Esse dia foi o dia que eu comprei o meu skate, meu primeiro e único skate. E aí, nesse dia, eu fiz questão de pedir para minha mãe tirar uma foto, porque para mim era um dia muito importante. E qual que é a história por trás desse skate? Eu não sei se vocês aqui conhecem, acredito que a maioria deve conhecer, tinha um filme que se chama De Volta para o Futuro 2. Esse filme é da década de 80, mas eu fui assistir ele lá nos anos 2000. Ele passava muito na televisão, acho que deve ter passado em todos os programas, né, que exibe filmes da Globo. E aí eu lembro de ter assistido esse filme, e quando eu assisti o filme, o personagem principal, ele está lá na década de 80 e ele viaja para o futuro, né? E aí ele chega no ano de 2015. E quando ele chega lá em 2015, ele tem um skate voador. E aí, quando eu vi esse skate voador, eu disse, meu Deus, eu preciso comprar um skate, porque eu tenho que aprender a andar de skate, porque quando for 2015, eu vou precisar saber andar de skate, porque eu quero ir com o meu skate voador para a universidade. Bem, acho que não precisa, né, dizer que esse meu desejo não se concretizou. Chegou 2015, não temos skates voadores, pelo menos não tão popularizados. E além do skate voador, o filme ele trazia algumas tecnologias, né, que eles imaginavam que estariam presentes lá no ano de 2015, como o carro voador, né, um cinema de hologramas, um pouco parecido com o que a gente tem hoje dos cinemas 3D, certo? Isso aqui eu acho muito legal, né? No filme ele tem uma televisão em formato widescreen, e aí aqui nessa cena eles estão tendo uma conversa, né? Como é que eu posso dizer? Estão tendo uma videoconferência, né? Eles estão fazendo uma videoconferência através dessas telas. E isso é muito doido, porque lá na década de 80 não existia televisão widescreen. A televisão era quadradinha, de tubo, né? Então eles conseguiram prever essa tela widescreen e esse contato através dessas telas por meio de videoconferência. Então aí o filme conseguiu acertar. Aqui eu acho interessante também que no filme eles usam a digital para poder liberar as portas, né? E hoje é uma tecnologia que é até comum, né? A utilização da leitura da nossa digital para desbloquear um celular ou para realizar outras funções, né, de segurança, até mesmo nos caixas eletrônicos do banco. Era uma tecnologia que não existia na década de 80, mas que eles chutaram e que deu certo e que existe hoje em dia e está presente nas nossas vidas. E aí, galera, isso que eu trouxe, esse lance do skate, esse lance do carro voador, isso também acontece na educação. Como assim, Lucas? Como assim? Nós, professores, nós tentamos preparar os nossos alunos para um futuro que a gente não conhece. As crianças, elas chegam no ensino infantil e elas vão sair só da escola no final do ensino médio quando elas tiverem lá seus 17 anos, 18 anos. E aí o professor do ensino infantil está preparando os estudantes com aquela concepção do presente, preparando para habilidades e competências do presente para um futuro que ele não sabe como vai ser. Ele pode, né, ter algumas previsões, como o próprio filme traz algumas previsões, né? E aí eu queria tentar trazer aqui para a memória de quem está assistindo, quem é que lá nos anos 2000 poderia imaginar que hoje, no ano de 2022, nós teríamos criptomoedas, NFTs, metaversos, né, como o que o Facebook está querendo desenvolver, ou até mesmo coisas mais simples, que fazem parte do nosso cotidiano, como o WhatsApp, influencer digital, né, pessoas que trabalham gravando o seu dia a dia e ganham muito dinheiro com isso, ou trabalho remoto,
e quem sabe, né? E quem imaginaria, por exemplo, que nós estaríamos vivendo uma pandemia, que as pessoas estariam aqui no Brasil andando de máscara para se proteger de um vírus, né? Então, se a gente chegasse contando tudo isso para uma pessoa lá dos anos 2000, acho que iam dizer que a gente estava doido, né? Que isso era impossível de acontecer. E aconteceu, né? O mundo de hoje é bem diferente do mundo de 22 anos atrás, por exemplo. E aí, como é que nós, professores, preparamos os nossos alunos para um futuro que nós não temos como prever? Bem, dentro da minha concepção, eu acredito, né, que precisamos de uma escola que estimule e desenvolva 3 pilares: a criatividade, a resolução de problemas e a inteligência socioemocional. Porque se nós conseguimos estimular nos estudantes o desenvolvimento da criatividade, da habilidade de resolver problemas, né, da inteligência socioemocional, nós estamos construindo sujeitos, moldando sujeitos que vão estar preparados para lidar com qualquer tipo de situação. Se o estudante ele sabe resolver problemas, se ele é criativo, se ele tem inteligência socioemocional, ele está preparado para viver em qualquer mundo, seja lá qual seja ele, né? O mundo que a gente não consegue prever. Então, é sobre isso. A gente precisa focar na criatividade, na resolução de problemas e na inteligência socioemocional. E como fazemos isso? Bem, essa é uma pergunta que tem inúmeras formas de ser respondidas, mas eu gosto de começar sempre pelo como que nós não fazemos isso, tá? Então, a gente não consegue fazer isso se a gente está sempre muito sobrecarregado de trabalhos, de atividades. A gente não consegue parar para focar nessas outras coisas. E a gente também não consegue fazer isso se a gente estiver reproduzindo um modelo de ensino como na Idade Média, né? Sempre que eu estou falando sobre esses assuntos, eu gosto muito de trazer esse desenho, porque esse desenho ele é uma gravura, né, do período lá da Idade Média, que mostra uma aula. E aí, se você observar muito bem, como é que está ocorrendo essa aula? A gente tem aqui um professor que está em cima de um, como se fosse um pedestal, né? Os estudantes todos aqui em fileiras, com um caderno, escrevendo, alguns lendo, e tem esse coitado aqui que está dormindo. E aí eu costumo dizer que se esse cristão aqui que está dormindo, ele dormisse por mais 300 anos e acordasse hoje, a sala de aula que ele ia encontrar não ia ser muito diferente, ele não ia encontrar um estranhamento muito grande. Porque nos dias de hoje a gente ainda vê esse modelo medieval sendo reproduzido, né? E aí, a escola do século XXI, ela não pode ser a mesma do século XX ou lá da Idade Média, pois nem os estudantes, nem o mundo são os mesmos, tá? E aí, isso a gente percebe cada vez mais pela imersão da nossa sociedade em uma cultura digital, né? Cada vez mais o digital está presente nas nossas vidas. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão assistindo teriam dificuldades de trabalhar hoje sem, por exemplo, usar nada digital, sem usar o celular, sem usar um computador, ou até mesmo, né, se relacionar. Eu, por exemplo, minha família toda mora no interior. A única forma que eu tenho de contato com eles é isso aqui, né? Faço FaceTime com a minha mãe toda semana. Além disso, além da nossa sociedade estar cada vez mais imersa nessa cultura digital, a gente percebe cada vez mais que a nossa juventude, né, eles já nascem nesse meio digital. Acho que é o Mark Prensky que fala, agora eu esqueci o nome do autor, mas tem um autor que é o escritor de Educar na Era Digital, é o Tony Bates. Ele fala que os jovens de hoje, eles são nativos digitais, ou seja, eles já nasceram imersos em um mundo digital. E isso a gente consegue perceber, né? As crianças hoje em dia, eu tenho uma sobrinha que antes mesmo dela ser alfabetizada, ela sabia entrar aqui no YouTube, procurar o vídeo da Peppa Pig, conseguia pular um vídeo, voltar um vídeo, né? Então, a gente vê crianças que estão cada vez mais cedo sendo inseridas nesse mundo digital, e a gente sabe que isso gera inúmeros problemas, né, inúmeros problemas nessas crianças que já estão sendo apresentados por diversas pesquisas científicas. E aí a gente entra num dilema, né? O professor, ele consegue competir com o celular? Eu acho que é bem difícil, né? Se você
partir da concepção de que o professor é aquela pessoa que transmite o conhecimento, né? O conhecimento hoje pode ser acessado de diversas formas, né? Minha aluna, ela pode entrar aqui no TikTok, ver uma pessoa fazendo uma dancinha, explicando a Revolução Francesa em 30 segundos. E ela vai ter as informações mais importantes que ela precisa ter para ela fazer uma prova, por exemplo. Então, será que eu consigo competir com o TikTok, com o Fortnite, com a Netflix? Eu acho que a gente não precisa se colocar nesse lugar de competir com o celular. A gente pode estar utilizando essa ferramenta dentro da sala de aula para tornar nossas aulas ainda mais dinâmicas, envolventes, ativas, né? E aí, por isso que eu digo, proibir não é o caminho. A gente precisa aprender a utilizar essas ferramentas da melhor forma possível para produzir aprendizagens significativas. Em uma sociedade que é cada vez mais informatizada, não faz sentido algum imaginar que o papel do professor é transmitir informação. Porque a informação está dada, ela pode ser consumida a qualquer momento, na palma da mão. E aí nós precisamos que o professor ele seja curador e mediador, e use a tecnologia a seu favor, né? Curador dos conteúdos, porque a informação está aí de diversas formas. Então, é ele que vai fazer a curadoria dentro desse extenso mosaico de conteúdos, né? E disponibilizar isso para os seus estudantes durante as suas aulas, durante as suas atividades. E também mediador no processo de ensino-aprendizagem, trazendo uma postura de protagonismo para os seus estudantes. A Alana já falou, né, sobre as metodologias ativas, que são essas metodologias que inserem os estudantes como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem. E aí essas metodologias, elas podem ser ainda mais, como é que eu posso dizer, ainda mais proveitosas dentro da sala de aula quando nós conseguimos utilizar as tecnologias educacionais. E aqui eu trouxe três metodologias ativas para falar para vocês, que são as que eu mais utilizo na minha sala de aula, que são a aprendizagem baseada em projetos, a cultura maker e a aprendizagem baseada em jogos, mas existem diversas outras metodologias. A própria Alana citou, né, a sala de aula invertida, que acredito que foi muito utilizada por vocês nesse período do ensino remoto. E aí a aprendizagem baseada em projetos, né, nada mais é do que o desenvolvimento, a aquisição, por exemplo, o desenvolvimento de habilidades e competências por meio, né, do desenvolvimento de projetos. E aí eu trouxe para vocês aqui um pequeno infográfico que foi desenvolvido pela Nova Escola, que mostra essas etapas da aprendizagem baseada em projetos. Essas etapas aqui que a Nova Escola apresenta não é a única forma de trabalhar com aprendizagem baseada em projetos. Existe, por exemplo, o Design Thinking, que é uma metodologia bastante utilizada por professores que trabalham com projetos. Essa eu achei mais simples e achei legal de apresentar para vocês. Então, dentro dessa perspectiva aqui, a aprendizagem baseada em projetos, ela começa por uma pergunta motivadora, que normalmente é um problema, algo que o estudante consegue identificar no seu entorno, na sua realidade, ou no seu componente curricular. E aí, para ser um projeto, ele precisa ter desenvolvimento, né? Uma etapa que envolve a investigação e o trabalho colaborativo. Depois dessa parte do desenvolvimento, existe o debate, onde os estudantes que estão desenvolvendo os projetos, eles precisam dialogar sobre as suas ideias, conseguir feedbacks e alinhar as expectativas do projeto. Aí a gente tem o produto final, que depois passa por uma avaliação, né? E consequentemente, pode ter melhorias. Eu trouxe um exemplo aqui de uma PBL, né? De uma aula em que eu utilizei essa metodologia de aprendizagens baseada em projetos. Essa aula ela foi realizada com a turma do 5º ano. E aí, como é que ela se deu? Primeiro, nós estávamos estudando sobre as representações dos povos indígenas na arte, e aí os meus alunos começaram a se questionar, dizendo, poxa, professor, mas eles não parecem com indígenas, porque as imagens produzidas lá no período colonial, os índios eram ruivos, né? Os corpos eram, tipo, as feições, os fenótipos eram totalmente europeus, e eles começaram a se questionar, e eu expliquei para eles, isso acontece porque quem representava os índios, quem representava os indígenas não eram os indígenas, era a galera que estava lá na Europa, né, que eles liam os relatos dos cronistas e faziam os desenhos. E aí, diante disso, né, percebendo essa inquietação da turma, eu propus o seguinte problema.
Como é que podemos contribuir para a popularização da arte produzida pelos próprios indígenas? Se a arte produzida pelo estrangeiro não corresponde ao indígena real, como é que a gente pode proporcionar que a arte produzida pelo próprio indígena chegue para a nossa comunidade escolar? E aí, em times, os estudantes eles se reuniram para trazer algumas hipóteses. Então, eles escreveram, né, nos post-its várias ideias. Teve um grupo que colocou, vamos fazer uma visita a uma aldeia indígena, ou vamos conhecer os indígenas que vivem na nossa cidade. Teve grupo que falou, a gente precisa usar QR Codes com textos, com imagens para conscientizar a nossa comunidade. Enfim, eu disse a eles que ficassem bem abertos e que tentassem jogar aí o máximo de ideias nesse exercício de brainstorm. Depois que eles trouxeram todas as ideias, aí a gente fez aquela parte do debate, onde eles puderam avaliar, né? A gente dialogou, e eles avaliaram qual ideia fazia mais sentido, que era mais viável para eles desenvolverem em forma de projeto. E aí a gente passou para a etapa de organização do nosso projeto. A gente usou uma metodologia que é muito comum na área administrativa, que se chama o 5W2H, né? Eles tiveram que dizer o que eles iam fazer, quando ia fazer, por que ia fazer, quem que ia fazer cada etapa, quanto que ia custar, enfim. E aí, com isso, eles conseguiram, né, se organizar. E aí, diante disso, surgiram 4 projetos, ou foram 5 projetos, né, incríveis. O primeiro foi a criação do jogo Mundo Indígena. Então, eles fizeram um jogo analógico que foi testado com a turma do nível anterior, com a turma de 4º ano. O segundo tinha esses suportes, né, para ver vídeos em 360 graus lá na escola, e eles fizeram uma viagem à aldeia indígena utilizando esses óculos de realidade virtual. O terceiro fez um projeto Arte em QR Code, né? Eles espalharam diversos QR Codes pela escola com imagens que remetessem às produções dos próprios indígenas. E já o grupo 4, eles resolveram fazer uma aula expositiva. Eles falaram, professor, a gente quer fazer uma aula para os mais novos. E aí fizeram essa arte com o tema arte indígena. Produziram cartazes, produziram slides, enfim. Então, se vocês perceberem, a todo tempo os estudantes eles utilizaram as tecnologias para desenvolver os seus projetos. No mundo indígena, eles utilizaram a tecnologia para realizar pesquisas, aqui usaram a realidade virtual. O terceiro, criaram QR Codes. Até mesmo aqui na aula expositiva, os estudantes utilizaram, por exemplo, a criação de slides. Então, tudo isso são formas que os estudantes, dentro de um projeto, acabaram utilizando a tecnologia. E, para mim, é um exemplo fantástico que eu tive na minha sala de aula de aprendizagem baseada em projetos. A cultura maker nada mais é do que você colocar a mão na massa. Então, criar protótipos junto aos estudantes, testar ideias colocando a mão na massa. E isso também é algo que é muito comum que a gente vê lá no ensino infantil. Tipo, as crianças do ensino infantil, elas estão sempre colocando a mão na massa. Mas aí isso se perde com o tempo. Chega na faculdade e, às vezes, isso não é tão visto, né? A gente vê mais discussões teóricas, enquanto que a prática ela vai sendo deixada de lado. A aprendizagem baseada em jogos nada mais é do que o processo de ensino-aprendizagem sendo mediado pela utilização de jogos, certo? Eu tenho um exemplo fantástico agora da pandemia, porque eu gosto muito de trabalhar com maquetes, né? Os meus estudantes constroem protótipos de coisas relacionadas ao que a gente está estudando em história. E aí eu tive um aluno que ele reclamou muito, dizendo, poxa, professor, a gente não fez nenhuma maquete ainda. Eu falei, cara, é porque a gente estava bem no início da pandemia, as pessoas não estavam podendo sair para comprar material, estava tudo fechado, era só o serviço essencial aberto. Eu falei, não tem como, devido ao período que a gente está passando e tal. E aí esse aluno falou, poxa, professor, mas por que a gente não faz no Minecraft? E aí eu nunca tinha imaginado isso, eu nunca tinha pensado, poxa, fazendo maquetes no Minecraft. Eu fiz, vambora, vamos lá, todo mundo tem Minecraft, tem uns que tem outros que não tem, e outros falam, não, professor, a gente faz com Lego, faz com papelão, então assim, às vezes a própria ideia, a metodologia ativa, ela perpassa também você ter a sensibilidade de escutar o seu aluno e entender, né, receber as suas ideias para, assim, aprimorar a sua prática docente e favorecer o protagonismo para eles. E aqui eu trouxe só um exemplo de aprendizagem baseada em jogos, que foi usando um jogo chamado Interland. E aí, os estudantes, esse jogo é desenvolvido pela Google, voltado, né, para o letramento digital.
E aí os estudantes, eles aprenderam, né, sobre o que a gente deve fazer quando a gente encontra pessoas tóxicas na internet. Basicamente o jogo é esse, né? E como que a gente pode ser gentil com as outras pessoas. Aí no final eles fizeram uma atividade prática, que era mandar uma mensagem para todo mundo com essa hashtag, né? GGG, que é gentileza gera gentileza. E aí a Nia Juliette do BBB, ela escapou, né? Mandaram aqui uma mensagem bem fofinha para ela. O aluno dizendo, ai, você nunca esteve só, Ju. Seu sotaque, tal. E mandou aqui a hashtag para ela, gentileza gera gentileza. E aí uma outra estratégia, né, que eu gosto muito de utilizar nas minhas aulas é a gamificação, que é a utilização de elementos de jogos em outros contextos, né? Nesse caso eu utilizo na sala de aula. E aí eu trouxe um exemplo aqui de gamificação, né? E aí depois eu vou mostrar para vocês quais foram os elementos que eu utilizei. Então, nessa aula, eu cheguei todo fantasiado, né? Todo paramentado, essa roupa toda feita com papelaria, tá? Tudo assim, com papelaria que tinha na escola, resto de tecido, enfim. E aí eu iniciei a aula dividindo a turma em 4 grupos. E eu cheguei introduzindo essa narrativa para eles. Cheguei lá e falei, olha, vocês são servos do faraó Ramsés III. E durante o funeral dele, algo deu errado e agora vocês estão presos dentro da pirâmide que foi construída para ser o túmulo dele. Vocês precisam trabalhar em grupo para sair daqui, ou então vocês vão ficar para sempre junto com os faraós. E aí o menino, ai meu Deus do céu, mas eu não posso ficar para sempre aqui não, porque eu quero ir lanchar na hora do intervalo, daqui a pouco. Eu fiz, meu filho, então dê um jeito aí, senão você não vai sair para o seu intervalo. E aí eu trouxe as regras para eles, dividi a aula em 4 fases, cada fase, a primeira fase valia 1 ponto, a segunda 2 pontos, a terceira 3 pontos e a quarta 4 pontos. E aí o grupo que tivesse mais pontos, né, ganhava esse desafio, e aí para motivar eles eu trouxe um prêmio, que era 1 ponto extra, dentro de uma lá dos nossos eixos das atividades comuns. Aí a primeira fase eu preparei um enigma, né, onde eles tinham que decifrar esse enigma. E eu fiquei muito frustrado, porque eu imaginei que eles iam passar meia hora tentando decifrar, mas coisa de 5 minutos, os meninos com o celular conseguiram decodificar essa mensagem. E aí tem uma foto da estudante procurando, né, o alfabeto de hieroglifos, né, egípcios, para utilizar. Na segunda fase, eles avaliaram alguns documentos. Então, veja, eu trouxe 2 papiros para ele. Um papiro era um QR Code com texto e o outro era um QR Code com vídeo. E aí eu dei 5 minutos para eles avaliarem esses documentos. Gente, eu nunca vi meus alunos tão dedicados para fazer uma leitura ou para assistir um vídeo. Eles iam assistindo o vídeo, pausando e fazendo anotações, assim, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. E aí, dentro dessa estrutura gamificada, eles se dedicaram muito nessas atividades, né, de leitura e também de compreensão do vídeo. E aí, quando terminou esses 5 minutos, a gente fez um quiz no Kahoot, né, que é como um joguinho onde eles puderam testar os seus conhecimentos. E detalhe, a turma não tinha estudado nada sobre o Egito ainda. Esse era o primeiro contato da turma com o Egito. E aí eu lembro que, assim, tipo, a turma, no geral, o quiz tinha umas 30 questões. A turma, no geral, acertou 25, 28. Então, eles erraram pouquíssimas questões, porque eles estavam tão engajados, né, nessa atividade, que eles aprenderam sem nem perceber que estavam aprendendo. Aí, a terceira fase, a gente fez um joguinho de tabuleiro, que foi feito no Genially, e aí eles iam mandando, né, por essas casinhas, aí tinha perguntas, tinham prendas que eles tinham que pagar, e as perguntas eram relacionadas ao Egito Antigo. E aí, por último, eu pedi para que eles construíssem um infográfico sobre o Antigo Egito. E aí essa última parte era o que valia mais pontos, né? Valia 4 pontos. Então eles capricharam nesse infográfico e eu vi eles muito dedicados para fazer esse infográfico. E aí percebam, talvez fosse diferente se eu só chegasse na aula e explicasse para eles o que é que tinha acontecido lá no Egito Antigo e depois pedisse para eles ler um texto, assistir um vídeo e fazer um infográfico, né? A estrutura que eu utilizei fez com que eles se sentissem engajados e motivados para realizar as atividades. E aí, quais foram os elementos de jogos e metodologias que eu utilizei? A questão da narrativa, né? Tipo, vocês têm uma grande missão. Isso aí é uma narrativa épica. Os objetivos e desafios, né? E aí, lembrando que desafio tem que ser desafio mesmo. Você, quando quer engajar os estudantes, você colocar um desafio muito fácil, eles não vão se sentir engajados. E também, se for impossível eles responderem, também vai desanimar. A questão das regras, dos enigmas, a sensação de progresso, né? Eles sabiam que a aula tinha 4 fases, e aí eles tinham que avançar nessas fases,
Então, eles estavam bem conscientes em que fase do processo eles estavam. A ideia de prêmio, de fantasia. Então, tudo isso são elementos de jogos que eu utilizei, tá? E de metodologia, utilizei aprendizagem baseada em enigmas, aprendizagem baseada em times, né? Acredito muito no poder da aprendizagem colaborativa, quando a gente coloca os estudantes para trabalharem juntos. E aprendizagem baseada em jogos também, né? Já que eles passaram por um joguinho de tabuleiro. E é isso. Antes de encerrar, eu já coloquei aqui meu obrigado, mas eu acho que eu tenho um tempinho. Eu queria só mostrar para vocês mais 2 exemplos, tá? Esses são bem rapidinhos, eu prometo. Que esses exemplos estão aqui no meu Instagram. E aí eu vou compartilhar a tela do meu Instagram com vocês, rapidão. Deixa eu ver aqui. Acho que foi, né? Beleza. Então, ó, recentemente, só mais alguns exemplos, né, de aulas onde eu utilizei tecnologias e metodologias ativas. Eu vou trazer 2 exemplos aqui para vocês. O primeiro deles foi essa aula aqui, onde eu utilizei o enredo do BBB, e a única coisa que eu trouxe, né, de tecnologia mesmo, além dos slides, foi um caça ao tesouro, onde eles tiveram que buscar QR Codes pela escola. Utilizei o BBB para ensinar sobre as revoluções inglesas. Preparei QR Codes contendo informações sobre os participantes das revoluções e escondi pelo pátio da escola. Depois dividi a turma em equipes e avisei que teria prova no pátio. Eles tiveram que encontrar os QR Codes escondidos. De volta para a sala de aula, descobrimos o que os QR Codes escondiam. Cada equipe teve que montar uma apresentação para o personagem histórico como se fosse uma divulgação do BBB. Eles tiveram 15 minutos cronometrados para isso. Daí eles apresentaram a atividade que fizeram em grupo. Dialogamos sobre cada um desses personagens históricos e sua relevância para a história das revoluções inglesas, e também fizemos uma brincadeira sobre quem eles colocariam como líder, anjo ou no paredão. Então, percebam, uma aula bem simples. Eu só fiz QR Codes trazendo algumas informações, espalhei pelas escolas e fiz uma espécie de caça-tesouro, onde eles tiveram que buscar por esses QR Codes, né? E isso gerou uma movimentação, gerou um engajamento na turma. Essa outra aula, eu estava trabalhando com fontes históricas, certo? Os estudantes estavam compreendendo o conceito de fonte histórica. E aí eu interditei um auditório lá da escola, contei para eles que eles iam precisar investigar para descobrir o que aconteceu lá. E aí, olha só. Montei a cena de um suposto acidente radioativo e pedi para os meus alunos investigarem. O que isso tem a ver com história? Assiste até o final que eu te conto. Para começar, reuni diferentes materiais que seriam as pistas para entender o que aconteceu no auditório da escola para ele estar interditado. Os estudantes foram divididos em grupos e cada grupo teve 5 minutos para investigar um espaço delimitado por fitas de isolamento. Eles tinham que encontrar todas as pistas e classificá-las em tipos de fontes históricas. E, com base nelas, escrever suas versões do fato. A ideia era que eles relacionassem na prática o trabalho do historiador com o do investigador, visto que ambos interpretam acontecimentos através de vestígios. E aí, me conta o que você achou. Tem outras experiências aqui no Instagram, algumas com realidade virtual, certo? Já explorando aqui um pouco esse metaverso. E aí eu vou deixar para vocês depois estarem conferindo. E aí, apenas para finalizar, deixa eu só apresentar aqui mais uma vez. Apenas para a gente finalizar, né, eu queria trazer para vocês a reflexão de que eu acredito muito nisso, e que uma das nossas prioridades enquanto professor é proporcionar momentos que envolvam, que divirtam, que emocionem. Porque quando a gente emociona, quando a gente traz emoção, quando a gente encanta os nossos alunos, a gente torna essa experiência inesquecível. Pensem um pouquinho sobre isso e espero que vocês tenham gostado
e estou aqui aberto para tirar qualquer dúvida e bater um papo com vocês. Quem quiser também pode seguir lá meu Instagram, @prof.lucasvale, e é isso, e muito obrigado. Obrigado, professor Lucas. Obrigado, professora Alana. A gente vai abrir 3 perguntas aqui que apareceram no chat do YouTube. E eu vou fazer pela ordem que elas apareceram, que respeita a ordem de apresentação. A primeira é do Railton Barbosa, que diz o seguinte: via de regra, ao passarmos trabalho em grupo, os alunos fazem individualmente. E ao passarmos um trabalho individual, eles fazem em grupo. Pergunta mais direcionada para a Alana: que estratégia a gente podia fazer para combater isso? Eu ri muito quando eu li essa pergunta, achei maravilhosa, espetacular. Mas, enfim, iniciando essa discussão, né, que a gente poderia pensar até de forma muito maior, assim, o que é o trabalho em grupo, por que eu estou fazendo um trabalho em grupo, né, o que eu espero do meu aluno neste trabalho em grupo. Mas acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o trabalho que eu estou propondo, ele é relevante para se fazer em grupo? Existe, por exemplo, categorias de que os alunos eles conseguem se inserir em papéis diferentes nesse grupo? Eu estabeleço para esses meus alunos quais são os papéis que cada um tem que exercer? Na verdade, a gente tem que ensinar o nosso aluno como produzir muitos gêneros, a gente tem que ensinar ao nosso aluno como produzir um seminário, a gente tem que ensinar ao nosso aluno gêneros escritos, gêneros orais, e eu acho que o formato de trabalho em grupo também a gente tem que ensinar. O que a gente espera deste trabalho em grupo? Então, algumas ferramentas tecnológicas que eu penso que podem ajudar são aquelas ferramentas de desenvolvimento de projetos, que eles possam estabelecer metas, que cada um seja responsável por alguma meta, que eu tenha uma construção de grupos com um número coerente com o que eu espero desse grupo, né? Que eu não tenha grupos nem tão grandes, nem tão pequenos, que eu não tenha alunos sobrando nesse contexto, né, para que cada um possa ter, de fato, uma contribuição a dar. E o que eu faço na minha prática, que talvez você possa utilizar, Railton, eu sempre solicito um relatório posterior à atividade de grupo com a função que cada um desempenhou nessa atividade. Isso meio que força o grupo a, de fato, estabelecer essas tarefas, pelo menos para me falar, não sei se realmente foram estabelecidas, né, mas para pensar que cada um tem o seu papel ali naquela construção. Perfeito, eu não falaria, não adicionaria nenhuma letra a mais, acho que é isso mesmo. Quando eu vi essa pergunta também, rachei aqui o bico de rir. E é isso, né? Eu acho que os critérios eles precisam estar claros para os estudantes. Por que eu preciso que essa atividade ela seja feita individual? O que é que eu estou avaliando? Quais são os objetivos dessa atividade, né? E por que ela precisa ser em grupo também? Acho que isso tem que ser muito bem dialogado. A gente sabe que às vezes é difícil, né? Principalmente lidando com adolescentes ou os mais jovens, mas eu acho que parte muito também dessas questões que a professora Alana trouxe. Muito bem. Próxima pergunta aqui é direcionada ao professor Lucas, né? Gostei muito da pergunta. Eu tive semana passada numa banca de doutorado sobre RPG na minha área, na área minha de Alana. Joguei RPG na infância, na adolescência, né? E a pergunta é a seguinte: quais as dificuldades encontradas para inserir o RPG numa sequência didática envolvendo uma turma? De que forma seria viável inserir a participação de todo o público-alvo? Boa! Então, essa pergunta ela fez muita parte da minha reflexão nos últimos anos, porque o meu projeto de mestrado, na verdade, dentro do IMD agora, é o desenvolvimento de um RPG, né? Eu estou trabalhando em um RPG sobre o Holocausto Cigano. O jogo está praticamente pronto, mas a gente ainda está em fase de validação. E eu me fiz essa mesma pergunta várias vezes, porque eu lembro muito quando eu jogava RPG com os meus amigos, a gente passava 4 horas numa sessão, né? E às vezes a gente não tem esse tempo todo dentro de uma sala de aula. A gente tem que dar conta do desenvolvimento de muitas habilidades, muitas competências, são muitos conteúdos, né? E a gente não consegue parar tanto tempo para desenvolver isso dentro de uma sala de aula. E aí, qual foi a estratégia que eu adotei baseado nas minhas leituras de outras experiências com RPG?
Primeiro que eu aboli a ideia da ficha do personagem. Eu acho incrível a ficha do personagem, mas eu não consegui trabalhar com isso na sala de aula, então trabalhei com personagens prontos, porque o fato de você gastar um seu tempo para a construção de um personagem é massa para o engajamento, porque a criança, o adolescente, ele se sente tipo, responsável pelo aquele personagem, ele se identifica mais, mas eu não consigo fazer isso dentro do tempo que eu preciso para dentro da minha disciplina. Então, por exemplo, no meu RPG tem 6 personagens prontos. A gente também não consegue fazer uma sessão com muitos personagens. Quem joga RPG sabe como é difícil. Então, a minha proposta, na última canção de Bikernal, que é o RPG que eu estou desenvolvendo, é que o RPG seja desenvolvido em até, no máximo, 4 aulas, certo? Então, durante uma semana. E aí, toda a narrativa que eu construí, ela é pensada para acontecer dentro dessas 4 semanas. Os estudantes, eles jogam em grupos, tá? Então, por exemplo, você tem uma sala com 20 alunos, eles vão se dividir em 6 grupos, que são os 6 personagens. E aí eles têm que tomar as decisões em grupo. E aí os personagens, eles... Você precisa também pensar em personagens que sejam incríveis, que tenham suas vantagens, tenham seus defeitos, para que também role uma identificação, né? E aí eu elaborei um sistema próprio de RPG que seja mais simples, que eles possam aprender à medida que eles vão jogando. Existem já muitos sistemas, existem muitos RPGs educacionais disponíveis, porque tem pesquisa sobre RPG na educação desde a década de 90, então é só jogar aí no Google, você vai encontrar já um bom material disponível para usar em vários componentes curriculares. Obrigado, professor. É muito interessante, né? A gente está vendo isso, porque na época que eu jogava na escola, a gente era acusado de satanismo, porque a gente ficava um monte de gente sentada em círculo, cheio de papel na mão e jogando dado, né? Uns dados esquisitos. E agora a gente está aqui discutindo nessa mesa o uso do RPG como ferramenta pedagógica. Muito bom. E a próxima pergunta é bem interessante no momento que a gente vive, porque pensa justamente sobre o dever do Estado, né? A formação continuada do professor é essencial para a implementação das tecnologias do ensino, pergunta do Jardel, porém, eles não são os únicos responsáveis por isso. Como está o investimento do Estado perante essa questão? Como é que vocês enxergam essa questão desses investimentos? Posso iniciar? Pode, por favor. Perfeito. Jardel, essa pergunta é muito boa. Acho que eu e o Lucas não temos dados exatamente desse investimento, né, quantitativamente, mas eu penso no papel do Estado, né, o que é responsabilidade do Estado nesse sentido. E essa própria formação continuada que você coloca, ela deve ser promovida pelo Estado, já é um dos pontos que o Estado deve fornecer. Então, a gente vê, às vezes, alguns cursos que são promovidos pelo Ministério da Educação, por exemplo, e eles devem ser amplificados para que possam chegar em todos os professores que estão em atuação. Infelizmente, a gente sabe que isso ainda não é a realidade, né? Eles chegam em uma certa quantidade, mas não conseguem chegar naquela escola lá do interior que não tem, às vezes, nenhum computador. Às vezes, essa formação não consegue chegar lá. E, além da formação, né, o Estado ele tem que investir também nos espaços, porque não é simplesmente ter um computador. Tem que ter um espaço, tem que ter uma mesa para esse computador, tem que ter infraestrutura elétrica, instalações, né, equipamentos necessários, softwares. Às vezes você tem um computador, mas você não tem nenhum Word instalado nesse computador, você não consegue desenvolver nada, ou você tem softwares desatualizados, né? Aconteceram já alguns casos durante a minha formação, e eu falo isso no contexto de UFRN e IFRN, não estou nem falando em contexto de escolas públicas de interior que possam ter realidades bem diferentes. Mas já aconteceu, por exemplo, haver uma lousa digital disponível, está lá fixada na parede, mas aí a instituição não tem o software necessário para fazer essa lousa digital funcionar. Então, ela está ali, mas ela nunca foi ligada e ela simplesmente não tem função. Ou acontecer, isso que foi na universidade, de um projeto ser aprovado com financiamento público, e esse financiamento prevê a compra de tablets para os alunos da escola pública, mas aí demora tanto para a licitação acontecer e tudo mais, que esses tablets só chegam no final do ano letivo. E aí acaba que isso acaba não surtindo efeito para o desenvolvimento do projeto, né? Então, a gente tem ainda um problema muito grande nesse desenvolvimento do investimento do Estado. Com certeza é uma questão muito relevante, tanto para a temática de tecnologia, como para muitas outras, né, envolvendo a nossa educação, outros setores, como saúde,
e tudo mais. Então, é uma pergunta que merece reflexão e discussão. Pois é, e essa questão ela pode ser ainda mais aprofundada, né? Quando a gente traz para o aspecto social mesmo. A gente tem, ainda hoje no Brasil, uma realidade de que muitas pessoas não têm internet em casa, né? E é difícil, né? Eu tenho um colega que ele trabalha na zona rural da Paraíba, e aí os estudantes, os alunos dele não têm acesso à internet. Então, nesse período da pandemia, foi muito difícil para eles conseguirem construir atividades, receber essas atividades, né? Dar feedback, construir o conhecimento de forma efetiva, significativa. Então, acho que a pandemia ela veio muito para escancarar ainda mais essa desigualdade social que existe, sobretudo nessas diferenças entre o ensino privado e o ensino público, né? E, óbvio, a gente precisa de muito mais investimento de políticas públicas, tanto na educação como também na sociedade, no geral, para que a gente possibilite que esses sujeitos eles consigam, né, se emancipar e exercer sua cidadania de forma plena. Bom, só para complementar, né, já que a pergunta ficou aberta aí para eu falar um pouquinho, a gente tem que entender que um dos elementos constitutivos do Estado é o governo, né? Então, se o governo não é muito favorável à educação, lógico que esse investimento em tecnologia para a educação vai ser dificultado. É tanto que a gente, nessa pandemia, teve que aprender muito rápido, né, a mexer em tecnologia, fizemos campanha para levar a internet para os alunos e recolhemos material para reciclar. Então, é bom a gente pensar também que o Estado somos nós, né? Nós somos o Estado, mas também o governo, é importante o governo, um governo que se importe com a educação, né? Para que esse investimento possa ser feito. Bom, pelo que eu vi, tem muita gente batendo palma aqui no chat, pessoal comentando que foi muito bom, tem aqui comentário do Juvenal, um monte de aplauso do pessoal, né? Eu espero que todo mundo tenha aproveitado. Esse material vai continuar aqui nesse canal, né? Essa mesa redonda. Então, quem chegou atrasado pode ver depois. E fica o convite para as outras atividades, né? Sigam lá o Instagram da gente. Deixa eu pegar aqui a cola. É Capacita Digital IFJC. Tudo junto, tudo minúsculo. Capacita Digital IFJC. Lá a gente consegue manter a programação e vocês ficam de olho para participar dos outros elementos. Queria agradecer aqui, em nome do projeto, a professora Alana e ao professor Lucas. Muito obrigado pelas contribuições. E encerramos a noite por aqui, não é isso? Até mais, pessoal. Tchau, obrigado a todo mundo que participou Obrigado, também. boa noite, pessoal. Boa noite.